E, então, o tema do painel é Políticas Públicas de Urbanismo para a Gestão Sustentável das Cidades Históricas, com enfoque no ordenamento territorial, mobilidade urbana e saneamento básico. E nós teremos aqui as participações como painelista da professora Sandra Maria Antunes Nogueira, professora nossa aqui do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Ela é hoje a nossa prefeita ela é prefeita dos campi, né, da UFOP. Ela tem doutorado e mestrado em Geografia, Tratamento de Informação Especial pela PUC Minas, ano 2013. É graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Metodista Isabela Hendricks, 1999. Eu vou falar o nome de todos aqui, tá? E na sequência eu vou passando a palavra para cada um. Nós teremos também a participação da professora Bárbara Abreu, professora nossa aqui do Departamento de Engenharia Urbana. Ela atualmente é doutoranda em Geografia e possui mestrado em Transporte 2015 aí pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialização em Gestão Estratégica de Projetos 2017 pela UNA. Ela possui graduação em Engenharia Civil pela UFMG. E para falar da área do saneamento, nós teremos então a participação do professor Aníbal da Fonseca Santiago, do Departamento de Engenharia Civil, aqui da UFOP. Ele é doutor em Engenharia Civil pela UFV 2013, mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo e bacharel em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa. Deixa eu só fazer uma observação aqui rapidamente de cada um. Então, a professora Sandra vai apresentar para nós as suas considerações a respeito desse primeiro tema do ordenamento territorial, né, desse planejamento urbano. A professora Bárbara vai trazer para a gente informações aí no debate com relação ao tema mobilidade urbana, e o professor Aníbal, né, como eu já tinha falado anteriormente, vai trazer informações relacionadas à questão do saneamento, né? Agora, condizer com as realidades locais, né, a gente tem uma parte aí dos planos diretores, que é a leitura comunitária, que é extremamente importante, né? A leitura comunitária ela é feita através do que o Aníbal falou aí, que são as plenárias, né? As leituras comunitárias, elas são organizadas pelos executivos municipais, são a parte fulcral aí da construção de uma leitura técnica, né? Então, tem leitura comunitária, tem leitura técnica, e eu tenho o diagnóstico aí da cidade, que a gente chama de diagnóstico da cidade que queremos. Então, assim, no meu ponto de vista, o município, ao elaborar o plano de mobilidade urbana, ele deixa registrado quais são as metas e como que ele pretende seguir adiante, né? Qual que é o direcionamento para o futuro. Então, assim, a criação desse plano, porque a criação do plano, principalmente quem vai fazer o minicurso que você mencionou, e quem não puder fazer o minicurso, eu recomendo a leitura do caderno de referências para a elaboração de plano de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, que foi elaborado em 2015. Esse caderno de referência, ele passa por basicamente todo o processo de criação e implantação do plano, e ele é muito interessante, muito rico nesse sentido. No final das contas, muito pior que fosse essa pandemia, ela deu visibilidade, por exemplo, à importância do saneamento, né? Pensa bem, digamos assim, a receita básica, né? Digamos assim, o mais básico que a gente escuta falar o tempo todo é lave as mãos. E a gente viu que tem um monte de gente, e no Brasil são 39 milhões de pessoas que não têm água tratada em casa para lavar as mãos. São 39 milhões de pessoas que não podem tomar a atitude mais básica de prevenção de uma doença tão séria como essa.
sabe? Então, eu acho que nós temos que tirar disso, desse horror da pandemia, esse aprendizado de levar para frente com mais seriedade essas questões de saneamento. A gente não pode achar que o novo normal seja normal ter pessoas, né, submetidas ou submetidas é feio falar, né? Mas vivendo em ambientes insalubres, sem água tratada, que é o mínimo, e sem coleta de esgoto. Coleta, gente, não estou nem falando do tratamento. Afastar o esgoto das casas das pessoas. A gente tem que acreditar que isso é possível, que isso não é normal no novo normal. Tá bom? O novo normal, concordando aí com uma parte do que o Aníbal fala, né? A gente, ao contrário do que parecia, né? O nosso normal anterior à Covid, ele era, para as cidades brasileiras, a gente tinha espaços urbanos pouquíssimo democráticos, né? Eles eram muito mais excludentes do que democráticos, né? Os nossos espaços urbanos ainda são, né, segregacionistas, afeitos aí à diversidade, principalmente em relação à raça, gênero e classe. Então, eu espero que esse normal ele não volte, ele morra agora nesse momento. As restrições que vão ser impostas, sanitárias, impostas pela Covid-19, né, pelas questões de transmissão, eu acho que elas são limitações que vão se tornar uma etiqueta sanitária para nós, como em muitos países já eram, né? Que esses ODS, que são objetivos, que congregam aí 169, né, estratégias, metas, na verdade, que nos levam para um desenvolvimento sustentável muito menos, né, assim, muito mais diverso, muito mais amplo. A gente tem que chegar perto deles, né? É isso que, assim, então, esse fórum é realmente um sopro de otimismo. E na hora que a gente busca a interface dos ODS com o planejamento urbano, a gente está buscando mais democracia no uso do espaço urbano, com certeza absoluta. Então, eu também sou otimista quanto a esse novo normal, porque eu espero mais democrático do que a gente tinha antes. A OMS recomenda o transporte por bicicleta como sendo o ideal para essa época de pandemia. Só que 3% dos deslocamentos das pessoas nas cidades brasileiras são realizados por esse modo, e a maioria das cidades não possui uma rede de ciclovias que, né, permite que essa circulação dos ciclistas seja realizada com segurança. Né? E a questão, por exemplo, do pedestre, a gente não tem em muitas cidades calçadas que permitam que, né, os pedestres circulam com tranquilidade. Então, essa época de pandemia, agora a gente está notando em relação à mobilidade uma redução muito grande da poluição, muito oriunda da diminuição da diminuição dos deslocamentos das pessoas, né? E questões de indústrias e tudo mais, mas o transporte tem um papel muito importante nesse cenário. A gente pode parar para pensar se é isso que a gente quer, se é um cenário mais sustentável, mais com uma mobilidade mais ampla, uma mobilidade, uma acessibilidade universal, ou se a gente quer voltar porque é o normal, que eu acho que não é o ideal. Né? Então, fica essa reflexão para a gente realmente parar para pensar nos projetos futuros, né? Repensar toda essa questão da mobilidade nas cidades. Obrigada, Paulo. Muito obrigado, Bárbara. Então, que esse novo normal para o urbanismo seja de todos e todas, né, da forma mais sustentável e inclusiva possível. Boa tarde a todos e a todas, né? Com muito prazer que damos início aqui ao segundo painel de debate do Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais. O tema desse painel é Políticas Públicas de Patrimônio Cultural e Turismo para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades Históricas. Eu serei o mediador, né, desse painel. Meu nome é Marcos, sou professor do curso de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto e atual corretor de extensão da mesma universidade. Tenho uma formação, né, nessa universidade, fiz o curso de bacharelado em turismo. Posteriormente fiz um mestrado em administração na Universidade Federal de Lavras, posteriormente um doutorado em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também fiz estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Viçosa e um outro na Universidade Complutense de Madrid.
dois trabalhando em relação à administração pública e ciência política, todos voltados ao tema de políticas públicas de turismo. Contamos nesse painel com 3 palestrantes, né? Vou apresentar brevemente cada um deles. A primeira pessoa a falar é a Ana Alcântara, né? Muito prazer que eu compartilho esse painel com a Ana Alcântara. Ela é secretária executiva da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. Ela também é conselheira do Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais, diretora de projetos e sócia fundadora da Associação Memory, formada em letras, tem pós-graduação, né, em gestão de patrimônio cultural e experiência em produção e gestão de projetos nas áreas de patrimônio, turismo e cultura. E, ao longo de sua carreira, presta consultorias e já exerceu diversos cargos de direção em fundações e prefeituras. A segunda palestrante a falar para a gente é a Isabel de Freitas Paulo, atual coordenadora de cultura da Unesco, na representação do Brasil. Ela tem uma formação bacharelada em comunicação pelo Centro Universitário de Brasília, possui também pós-graduação em gestão e políticas culturais pela Universidade de Girona, na Espanha, e durante 10 anos exerceu o cargo de assessora de comunicação no escritório da Unesco no Brasil. Por fim, o terceiro palestrante, que é o senhor Mário Nascimento. Ele é representante da Confederação Nacional dos Municípios, possui bacharelado em Engenharia Agrônoma, né, pela Universidade de Passo Fundo, também possui bacharelado em Direito pela IESA de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e também é pós-graduado em Gestão de Agronegócio. Atua na área técnica de turismo da Confederação Nacional dos Municípios e é presidente da OCBPM. Gostaria de destacar o que a Isabel atuou de uma forma muito estratégica, porque muitas cidades recebem o título de patrimônio cultural mundial, elas fazem festas, soltam foguetes, realmente é motivo de muito orgulho, é motivo de muita alegria, mas elas têm que entender que depois dessa alegria vem a responsabilidade, vem o compromisso com esses patrimônios, porque eles são de singular importância, obviamente são patrimônios da humanidade, e é necessário realmente ter essa responsabilidade, ter essa leitura. E a população também se envolver no processo para que ela não veja o patrimônio ali no alto, ou então lá embaixo, ou no meio da cidade, e ela não vivencia aquele patrimônio. Então, é muito importante essa colocação dela. Então, tem que encontrar ferramentas para que possa fazer essa democratização e com essas políticas públicas que já estão construídas, que elas realmente possam ser vivenciadas. E as políticas públicas, elas só vão ser um contributo para a comunidade se a comunidade vivenciar a política pública que foi feita para o povo. Isso é extremamente importante, né? A responsabilidade é muito mais do que a festa que é feita, né? Acho que, de fato, é uma responsabilidade muito grande você resguardar um patrimônio mundial da humanidade, né? Isso, de fato, os gestores eles têm que ter consciência plena disso. E nós vamos juntos, porque nós precisamos estar de mãos dadas para que a gente realmente consiga desenvolver um trabalho que a gente sonha, porque o trabalho que nós fazemos é trabalho de sentimento puro sentimento, puro toque. A recomendação, indo diretamente na pergunta, Marcos, a recomendação que eu faço é que nós temos que somar. Nós temos que somar. E a recomendação desse somar é que se inclua nas agendas dos governos municipais, federal e estaduais esta pauta importantíssima do patrimônio histórico, da cultura integrados com o turismo. Então é muito importante. Nesse primeiro momento, este ano, nós estamos vivendo as eleições municipais. Então é importante uma orientação a todos os candidatos que nos ouvem, que nos assistem nesse momento, né, e aos técnicos, assessores, secretários, líderes
do turismo cultural no Brasil, do patrimônio histórico, que paute os seus candidatos, que inclua nos planos de governo dos seus candidatos a priorização da agenda voltada ao desenvolvimento do turismo cultural em nosso país, o turismo cultural envolvendo o patrimônio histórico. Então é importante que os governos priorizem, o governo federal priorize, paute, especialmente apoio voltados à infraestrutura turística, à promoção do turismo cultural, história cultural, a qualificação da gestão e da governança, tanto do setor público como do setor privado, e também a promoção e marketing desse nosso patrimônio histórico riquíssimo, que é fundamental. Então, são recomendações que nós fizemos, então, tanto aos governos municipais, ao governo federal e aos governos estaduais. Acho que agora é hora de pensar num plano pós-pandemia. Então, eu acho que as cidades históricas poderiam pensar numa estratégia, num plano conjunto de quais são assim os gargalos, quais são as necessidades e os desafios para enfrentar essa fase pós-pandemia. Como é que vai ser a reabertura dos espaços turísticos, das igrejas, dos centros culturais, dos museus, dos bens do patrimônio que estão presentes em cada lugar. Nós trabalhamos muito com essa estratégia do patrimônio mundial, mas por trás dela está a ideia de que cada lugar desse planeta cuide do seu patrimônio. Um estímulo para que, como o Mário disse, os municípios tenham suas políticas de preservação do patrimônio, os estados, o plano nacional, como o IPHAN, tem os tombamentos. Então, quando isso acontece num país, isso está sendo uma política de implementação das grandes estratégias que nós trabalhamos internacionais para preservar a cultura do planeta, a diversidade cultural, que é tão importante, que cada povo tenha a sua cultura valorizada, que ele tenha soberania e possa desenvolver o seu patrimônio, trazendo benefícios sociais, econômicos, mas também culturais, de preservação. Então, a outra coisa que eu gostaria de instar aqui às cidades históricas de Minas é abraçarem a ideia de um programa nacional de turismo cultural, que façam uma discussão sobre isso, que levem isso como proposta, como apoio para o Ministério do Turismo, para o IPHAN, para que a gente, como o Mário disse, nós precisamos nos juntar, nós precisamos agregar esforços. Minas Gerais é muito forte, o nosso ministro do Turismo é de Minas Gerais, né? É um estado pulsante da cultura, tem um patrimônio belíssimo, é reconhecido no Brasil como talvez um dos estados que tem isso mais pulsante. Lembrando que a nossa carta manifesto, uma carta propositiva, ela tem esse intuito, a Ana falou muito bem, ela é muito importante para todos nós, né? Para vocês terem uma ideia, uma carta manifesto lá em Januária, né, do Parque Nacional das Grutas do Peruaçu, ela vai compor, Isabel, já puxando aí uma sardinha para o nosso peixe, né, Ana? Ela vai compor uma candidatura do parque ao Patrimônio Mundial Natural da Unesco, né? Então, as Grutas de Peruaçu, ela vai entrar com essa carta, manifesto do Fórum lá em Peruaçu, né, para a gente poder, juntos, né, levar essa candidatura aí das grutas, né, para a Unesco. Tá? Eu sou a professora Carolina Saraiva e nós vamos hoje ter um painel sobre uma temática que é muito importante, não só para nós, né, eu como professora na área acadêmica, mas também para todo o desenvolvimento do nosso país, que é o painel sobre políticas públicas de trabalho, emprego e renda para o desenvolvimento sustentável das cidades históricas. Eu vou coordenar esse painel com 3 palestrantes. Nós teremos, dentre os nossos palestrantes, a doutora Graça Maria Borges de Freitas, juíza do trabalho do Tribunal de Trabalho da Terceira Região,
A doutora Graça Maria Borges de Freitas possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com concentração em Direito Constitucional e especialização e Master em Argumentação Jurídica pela Universidade Alicante. É juíza titular da Vara do Trabalho de Ouro Preto desde agosto de 2012, doutora em Direito pela Universidade Externado de Colômbia e em cotutela com a titulação na UFMG. Ela será a nossa primeira palestrante. O segundo palestrante é o professor doutor Alair Ferreira de Freitas, professor do Departamento de Economia Rural da UFV. O professor é doutor em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em Extensão Rural e graduação em Gestão de Cooperativas, ambos pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é professor do Departamento de Economia Rural da UFV, sendo presidente da Comissão de Extensão, membro da coordenação do curso de bacharelado em cooperativismo e do programa de pós-graduação em extensão rural. A nossa terceira palestrante será a Isadora Iannini Cota Dutra. Isadora é supervisora de pessoal da startup Stiling Inteligência Artificial. Ela possui graduação em administração pela Universidade Federal de Ouro Preto. A Isadora é pesquisadora do Observatório em Crítica, Formação em Ensino e Administração, o Observatório CAFé, o FOP. É voluntária no Comitê de Cidadania e Conciliação para os atingidos pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, e analista financeiro da Stiling Inteligência Artificial. Promover o turismo sustentável e a sua interseção com outros setores da economia também é fundamental. O comportamento do consumo turístico mudou, tem mudado e vai mudar gradativamente. A partir da pandemia, as pessoas vão estar mais preocupadas no consumo de alimentos saudáveis, aí a agricultura familiar entra mais uma vez como um elemento importante. Vão estar preocupadas se a cidade se preocupa com o meio ambiente, com a preservação ambiental e com os seus trabalhadores. Então, criar circuitos turísticos que sejam sustentáveis, empreendimentos turísticos que se baseiem em princípios da sustentabilidade e fazer com que o consumo turístico, com que essa circulação no município seja associada a outros setores da economia, como, por exemplo, cooperativas da agricultura familiar, abastecerem as pousadas e os hotéis, artesãos ajudarem nesse processo, criar esse link entre os setores da economia para que esse recurso circule dentro do próprio município, passa a ser também uma estratégia fundamental, reconstituindo o significado do turismo para um turismo sustentável, né, de base sustentável. São assuntos muito importantes que convergem para essa necessidade de nós repensarmos as condições e as relações de trabalho, mas a partir delas, agendas públicas que de fato contribuam para a proteção social, para a preservação ambiental, para o desenvolvimento sustentável. A empresa em si, ela pode criar programas de estágio para todas as atuações, como a gente faz dentro da Stiling, e dessa forma a gente promove esse conhecimento, estimula o aprendizado, mas, de certa forma, é um desafio encontrado pelas empresas a questão da capacitação. A questão da capacitação, ela pode ter uma atuação de parceria entre as empresas e o município, e as empresas, inclusive, podem capacitar as pessoas para que elas possam adentrar ao mercado de trabalho, como o que faz nos programas de trainee e de estágio. Então, sobre a questão da geração de emprego e renda em cidades que vivem da mineração, a gente tem que lembrar que os royalties que uma cidade mineradora recebe, eles servem exatamente para pensar no pós-exaurimento daquele minério que é trabalhado. Então, nós temos que ao ter essa atividade no município, ter cuidado de preservar as outras vocações econômicas do município, para que a transição de modelo ela não seja tão penosa quando haja um exaurimento,
mas também para que a atividade não inviabilize outras vocações econômicas. O turismo depende de meio ambiente saudável, depende de território limpo. É importante que a atividade agrícola ela permaneça. As prefeituras precisam se preocupar em pensar a diversificação econômica a partir da estruturação de cadeias produtivas. O que eu tenho acompanhado são muitas ações imediatistas do ponto de vista da gestão pública. O recurso, como a doutora Graça falou, ela é exatamente para investir nesse processo de diversificação econômica, porque a mineração é finita. Nós temos vários exemplos no Brasil de municípios que, assim que a mineração deixou, a pobreza se assentou, a desigualdade aumentou, e isso é muito prejudicial do ponto de vista aí, né, de problematizar agora a gestão pública. Então, eu acho que nós precisamos planejar, a partir de agora, os municípios, as cadeias produtivas que são intensivas em mão de obra, e aí eu estou participando de um estudo que a gente está analisando alguns territórios minerados, e uma análise que a gente percebeu é que a participação da mineração em geração de trabalho, ela é proporcionalmente menor do que de outros setores. Por exemplo, um determinado volume de renda que é gerada, que é investida na agricultura, gera mais postos de trabalho do que na mineração. Então, isso mostra que outros setores são mais intensivos em mão de obra. E eu acho que essa ação de pensar o pós-mineração não deve ser uma ação exclusiva da prefeitura. As parcerias aqui são fundamentais para nós termos um elo criativo de produção de estratégias e de integração das cadeias produtivas. Eu acho que isso é fundamental. Um programa de turismo de base comunitária que integre os empreendedores, artesãos, produtores de alimento com a base turística já instalada pode ser uma estratégia muito importante para o pós-pandemia, construirmos experiências relevantes e para educar também os turistas e a população sobre um modelo de economia mais inclusivo e sustentável que se assenta não na degradação operada por uma cadeia produtiva que explora os recursos naturais, como a mineração, mas em cadeias produtivas que pensam a integralidade do trabalhador e das pessoas e a sua interseção e reciprocidade com a natureza. Todas as falas, nós tivemos uma reflexão bastante expressiva sobre o sentido do trabalho e as novas conformações desse trabalho para uma Agenda 2030 realmente sustentável e que num cenário de pandemia de Covid-19, essa proposta de um trabalho digno e de formas de trabalho que operem não só como tradicionalmente a gente busca perceber de um desmantelamento da força de trabalho, mas também que ele se transforme num trabalho engrandecedor dos sujeitos, um trabalho que seja o motor da diminuição de desigualdades sociais e de geração de formas de vida que sejam justas e em busca da equidade social. Estamos realmente muito felizes de estar aqui participando, de mostrar o que nós temos feito, e desde já nós queríamos dizer assim que não é nenhuma receita de bolo, não é nada fácil de fazer, é um caminho árduo. Quem trabalha com cultura sabe disso, que é algo difícil de se realizar, e a maioria desses projetos são projetos que foram realizados ao longo dos anos. Paracatu está nesse cantinho aqui no mapa de Minas Gerais, no Noroeste, a 250 quilômetros de Brasília, que aqui está o quadradinho, e quase 300 quilômetros de Belo Horizonte. Então, para o primeiro caso de sucesso, case de sucesso que trouxemos, foi a questão da culinária paracatuense, que é bem peculiar. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui para poder apresentar um pouquinho dessa nossa experiência nesse projeto de gastronomia aqui da nossa cidade. Como a Ana falou, claro que a gente queria estar recebendo todo mundo aqui em Paracatu, nos nossos quintais, para experimentar um pouquinho da nossa cultura, da nossa tradição, mas é assim mesmo, vamos lá. No primeiro ano, a ideia era que todos os restaurantes fossem para o Largo do Rosário,
mas nesse primeiro ano de 2015, apenas um restaurante teve a coragem de largar sua estrutura montada e ir para a praça. E por incrível que pareça, não sei se por coincidência, foi o grande vencedor daquela edição. E a cada ano esse número de restaurantes tem aumentado e hoje eles já procuram por si só. Então o festival tem a cada ano ganhado essa visibilidade, as pessoas passaram a acreditar. Outro projeto que a gente trabalhou também em 2015 foi o Café da Fidalga, também criado dentro do Festival do Patrimônio. É uma cozinha montada na Praça do Rosário para que as quitandeiras tenham seu momento de protagonismo. Ali elas ensinam a fazer, né? Ensinam o modo de fazer o pão de queijo, a desmamada, a queijadinha, o bolo de domingo. Elas passam para as novas gerações como fazer essas quitandas que é patrimônio imaterial aqui da nossa cidade. É um momento também para elas divulgarem o produto, se tornarem conhecidas e comercializar seus produtos também, que são as quitandas. Conseguimos também, ainda em 2015, juntamente com os conselhos de patrimônio e o conselho de turismo, o registro do modo de fazer o pão de queijo. Conseguimos a aprovação, que também gerou um resultado positivo aqui no município, que foi a valorização dessas quitandeiras e a valorização do modo de fazer essa quitanda única aqui em nosso município. Tanto é que a comunidade se apropriou do título de capital mundial do pão de queijo. Todo mundo aqui fala que nós somos a capitais, abraçou essa ideia e divulga e comunga desse ideal. E com a questão do registro do pão de queijo também, elas ganharam maior visibilidade e a valorização também dos quintais dessas quitandeiras. Aqui algumas fotos, né, das nossas reuniões. Aqui vocês podem notar a nossa estrutura inicial do festival. A gente começou bem simples mesmo, ali no Largo do Rosário. As capacitações eram feitas em conjunto com os restaurantes, pelos chefes, né? Juntava os restaurantes para fazer as capacitações. Então, as pessoas falavam, gente, mas aqui no Quilombo eu ia encontrar pobreza, eu ia encontrar negros sendo marginalizados, eu ia encontrar escravos. Não, no Quilombo você vai a resistência. Então, partindo desse princípio, nós, da comunidade civil e organizada de Paracatu, buscamos sempre os nossos parceiros para o combate à desigualdade e o preconceito racial em Paracatu. Então, nós temos como parceiro a Secretaria Municipal de Educação, que nos dá todo o amparo técnico, financeiro para a formação dos nossos professores e gestores e também dos alunos. E como eu já havia dito, o nosso próximo é o trabalho com as famílias, entendemos que a família tem uma grande responsabilidade nisso. Também quero aqui destacar a parceria que é feita no COMPI, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Paracatu, que é um grande parceiro nessa temática. Quero destacar a Secretaria de Assistência Social, que ela vem dando para nós todo o total apoio das comunidades tradicionais. Das 5 comunidades tradicionais, elas são nossos parceiros nesse trabalho. Quando nós visitamos todos o Quilombo, né, nós levamos a nossa carga, a nossa bagagem, nós levamos a nossa mala vazia e voltamos com ela cheia em todos os quesitos: cultural, a história cultural riquíssima, a história oral, quilombola. Então, trazemos tudo. Quero destacar também a parceria que é feita com a Secretaria de Cultura, né, visto que foi ela que foi a grande mentora nesse projeto, né, o projeto Paracatu nas Cores da África, continua-se do projeto da Escola Vale do Mundo, e aí a gente sempre tem necessidade de cada vez aprimorar esses projetos. A Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social de Paracatu desenvolve, juntamente com a Fundação Conscienciarte, o projeto Suas Marias, que tem como objetivo o empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade social. O projeto Suas Marias é uma oportunidade de empoderamento e capacitação que promove a inserção de mulheres no mercado de trabalho. Além disso, os benefícios do projeto se estendem às famílias dessas mulheres, fortalecendo seus vínculos e contribuindo no desenvolvimento socioeconômico dessas pessoas. Vocês viram aí o vídeo
é um programa realmente muito bonito e que nos traz um retorno, né, extremamente positivo. E nós acreditamos que com essa oportunidade, de repente, outros municípios também possam, né, fazer igual, porque é uma questão que deixa nós, profissionais da assistência social, que trabalhamos com o público mais vulnerável, nós ficamos muito apreensivos, porque cai sobre nós uma responsabilidade de erradicar a pobreza. Mas nós temos claro que a assistência social, ela não erradica a pobreza. A assistência social, ela promove, né, as pessoas, mas ela não erradica a pobreza. O que erradica a pobreza é a oportunidade de distribuição de renda. E o programa Suas Marias, ele vem nessa perspectiva. Então, esse programa, ele começa os 3 primeiros meses, que a gente chama de alinhamento, né? Porque nós pegamos mulheres que estão em situação muito vulnerável, né? Mas nós estamos falando de vulnerável mesmo, porque você imagina uma população de 100 mil habitantes, com 10 mil famílias cadastradas no CAD único, nós temos que escolher 50. Então, essa escolha, eu brinco com a minha equipe, que é quase que a escolha de Sofia, né? Porque a gente tem que peneirar muito para chegar nessas 50, que foi o que chegamos em 2018. E começa esse trabalho de nivelamento. A maioria delas precisa ser alfabetizadas, né? E aqui a Secretaria de Educação executa o EJA, né? Com muito brilhantismo, e é uma parceirona nossa, então a gente indica para o EJA, trabalhamos a autoestima, postura profissional, e nesses 3 primeiros meses é que a gente vai descobrindo quais são os talentos dessas mulheres, qual é o querer, qual é a preferência dela, né? Se ela tiver uma oportunidade de trabalho, o que ela gostaria de fazer. Após esses 3 meses, elas são encaminhadas para o trabalho prático. E nesse trabalho prático é que elas têm a oportunidade de vivenciar, né, outras experiências de aprendizado e que elas têm um crescimento profissional visível, é uma coisa assim impressionante. E como elas só podem atuar na área pública, então as secretarias do município é que absorvem essas mulheres como aprendizes.